Bom, vamos lá. Todos me ouvem? Sim. Sim. Sim, vamos lá. Mili, pode gravar? Já foi. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso penúltimo webinar da série BIM na Prática, que é uma parceria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe e da Câmara Brasileira de BIM de Sergipe. Essa série de webinars tem o intuito de disseminar o uso do BIM no mercado de trabalho da arquitetura e das engenharias. Hoje, nessa 9ª edição, nós teremos como palestrante o arquiteto urbanista Fernando Galvão, que traz o tema Design Paramétrico. Para mediar o webinar 9, nós teremos representando o CAL Sergipe, o arquiteto urbanista Davi Doria, e representando a CEBIM Sergipe, a presidente da instituição, a arquiteta urbanista Caroline Cabral. Nós lembramos que nosso webinar está sendo gravado, o vídeo será disponibilizado na íntegra nos sites das duas instituições, do CAL Sergipe e da CEBIM Sergipe. Nós pedimos a gentileza de que todos, exceto o palestrante, permaneçam com os microfones e as câmeras desligadas durante o webinar. Vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas ou questionamentos pelo chat, tá bom? E, por fim, nós vamos também colocar aqui o link da pesquisa de satisfação do nosso webinar 9, aqui no chat, para vocês responderem rapidinho. Bom, o nosso palestrante de hoje, Fernando Galvão, é doutor no Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal, é mestre em Arquitetura e Urbanismo, trabalhou nos escritórios de arquitetura Gilberto Guedes e Associados em João Pessoa, na Paraíba, e Ara B, em Barcelona, na Espanha, e em construtoras no setor imobiliário em Luanda, na Angola, e em João Pessoa também. Trabalhou na Prefeitura Municipal de João Pessoa, no setor de planejamento urbano, e foi professor temporário na UFPB e no Unip. Atualmente está licenciado para capacitação de Lisboa, em Lisboa, e é professor na área de desenho e representação no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe. Eu passo a palavra agora para o Fernando Galvão. Fiquem à vontade, utilizem a qualquer momento o chat para fazer questionamentos, tirar as dúvidas. Lembramos também que nós teremos a intervenção dos nossos dois mediadores durante e ao final da apresentação do nosso palestrante. Fernando, fique à vontade. Fernando Galvão. Ok. Fique à vontade e boa palestra. Posso compartilhar aqui a tela? Já deve. Todos conseguem ver? Sim. Sim. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite do CAL Sergipe e da CEBIM, em especial ao Fernando Márcio, pelo convite pessoal, por estar aqui hoje, discutindo sobre design paramétrico. No momento, eu estou fazendo um doutorado ainda, estou na metade do doutorado aqui no Instituto Superior Técnico de Lisboa. E, para hoje, eu organizei essa conversa, né, muito mais uma conversa do que uma palestra, pelo que eu tenho visto desde o início do primeiro webinar dessa série, lá em julho, né. Eu organizei em 3 partes, a quarta parte só são referências, né? Então, a primeira parte, algumas definições bem gerais relacionadas a esse termo. Uma linha do tempo, destacando alguns projetos e alguns momentos que foram importantes nesse cruzamento, digamos assim, de caminhos entre a computação e a arquitetura. E o terceiro tópico está relacionado a alguns projetos e, na verdade, é uma seleção de projetos que eu vou apresentar que estão relacionados com a tese que eu estou desenvolvendo, né? Então, como eu selecionei alguns, a questão de categorizá-los e organizá-los isso ao longo de algumas décadas, tá? Bom, falando em termos das definições por essa primeira parte, né, quando se fala em design paramétrico, a gente também tantos outros termos.
né, relacionados à parametrização, como desenho paramétrico, como projeto paramétrico, como arquitetura paramétrica, ou como modelagem paramétrica, que aqui em Lisboa se fala modelação. Às vezes eu tenho que pensar para traduzir para o português aqui. Mas, além desses termos, existem muitos outros relacionados a essa a questão da parametrização. E isso a gente vai ver ao longo dessa palestra, a partir da década de 90, mas principalmente final dos anos 90, começa a tomar corpo, digamos assim, nos anos 2000, e toma um pouco mais de força a partir de 2004, 2005, e principalmente dispara, digamos assim, em publicações a partir de 2010. Né? Então, são termos que estão, hoje em dia, bastante comuns da gente discutir, da gente falar, da gente ler sobre isso, como, por exemplo, quando a gente pesquisa sobre ofertas de trabalho, por sinal, essas eu chequei essa semana ainda, né? Então, trouxe aqui somente 4 relacionados a grandes empresas, não que isso seja exclusivo de grandes empresas, mas se torna muito mais enfático e uma candidatura também, de certa forma, mais difícil também, pelo nível de exigência que fazem. Mas, por exemplo, nessa daqui, que por sinal é um dos maiores escritórios do mundo, a Gensler, sempre tem alguma coisa relacionada. Isso aqui não é somente o trecho que eles pedem, né? Eu extraí apenas algumas partes relacionadas que a gente vai destacar para hoje, né? Então, sempre tem alguma coisa relacionada a design paramétrico e computacional. Aqui eu destaco alguns programas, né? No caso, uns plugins, o Dynamo relacionado ao Revit, o Grasshopper com o Rhino, né? Aqui, Revit e Rhino, design experiência e design paramétrico. Então, o UniStudio, né? Então, ele tem uma experiência, solicita que a pessoa tenha uma experiência em otimização geométrica, geometrias e curvaturas complexas. Novamente, aqui, o Rhino, com a questão do Grasshopper ou Python também. Experiência em BIM, em projetos com geometrias, projetos complexos geometricamente. Achei até curioso essa maneira como eles colocaram aqui, né? E o Revit sempre é um plus ou uma exigência que acaba dominando nesses escritórios, né? No do Greenshaw, também fala sobre uma habilidade em conceitos computacionais avançados, mesmo sendo para uma área de especialista em design computacional, solicita que a pessoa pode ter um grau em arquitetura ou uma qualificação na própria área de design computacional. Aqui sobre softwares relacionados à programação visual, né? Novamente o Grasshopper e o Dynamo. Linguagem de programação como C# ou Python, no caso Python seria um plus, né? um algo a mais. E também um certo conhecimento em Revit, principalmente relacionado à interoperabilidade do Rhino com o Revit, que tem se tornado cada vez melhor, né? E que, inclusive, se eu não me engano, já foi... Perdão? E que, inclusive, essa questão da interoperabilidade já foi até comentado aqui, eu acho que talvez no primeiro da série, com o Rogério Lima, se eu não me engano, e com o João Gaspar também, né? Bom, e só para fechar essa questão das ofertas de trabalho, né, para a gente não ficar aqui a noite toda, nesse daqui do som, em softwares de renderização e parametrização, né? No caso aqui, novamente, Rhino e Grasshopper, como fala em renderização, tem também o Enscape, Union, enfim. Então, a gente vê isso muito presente, principalmente para quem quer entrar em grandes escritórios, uma exigência muito forte nessa área, nessa interface entre a computação, conhecimentos computacionais, conhecimentos na área de arquitetura, lógico, né? Mas eu digo na área de arquitetura porque muitas vezes
essas grandes empresas, elas têm setores específicos onde quem trabalha não são exatamente graduados ou mestres ou doutores em arquitetura, e sim em outras áreas também, né? A primeira coisa que muitas vezes perguntam é por que o termo design, né? Por que eu acabo utilizando o termo design, entre outros, como a gente viu, né? O termo design ele tem uma tradução difícil, não só para o português, mas também em outras línguas, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a tradução para o espanhol sempre fica em algo relacionado a desenho de burro, que ali fica ou seja, acaba preferindo mesmo manter o termo design, assim como no francês também acaba tendo duas relacionadas ou a desenho ou a concepção, no alemão como concepção também, no projeto, no italiano geralmente a tradução acaba caindo mais para o lado do projeto, mas enfim, como é uma palavra que está basicamente já, não digo consolidada, mas é bem conhecida, tanto no português como em outros idiomas, né? Eu acabo usando esse termo de design paramétrico, até porque nessa área que tem muito a ver com a computação, a língua que acaba prevalecendo, como é o inglês, então acaba sendo também uma tradução quase que direta do inglês, que é o parametric design, né? Mas não só isso, né? A questão do design também, quando a gente estuda a origem do termo e quando estuda também a aplicação do termo, a gente vê que está muito mais relacionado a uma questão de processo do que de produto final. É lógico que quando a gente vê uma pessoa leiga ou que está se referindo a uma edificação ou a um objeto, e a pessoa fala que aquilo tem um design interessante, ela está muito mais se referindo ao produto final, a uma questão estética, do que a um processo, né? Mas no caso aqui, eu acabo usando como uma ênfase ao processo, né? Processo de projeto. E a outra questão a que se refere o paramétrico, né? Então, apesar de ser uma única palavra, a gente pode destrinchar essa questão do termo paramétrico em duas palavras, né? Tanto relacionado a parâmetros e a métricas. Muitas vezes, essas duas palavras, parâmetros e métricas, são tidas como uma única coisa, né? Como uma única variável, digamos assim, ou argumento no desenvolvimento de um projeto. Mas elas têm sutis diferenças quando a gente percebe que métricas têm uma definição um pouco mais ampla, né? São variáveis globais, podem ser elementos de composição, que a gente vai ver daqui a pouco, e parâmetros estão relacionados, têm a ver com as métricas, no caso são intervalos ou são indicadores de performance, é algo mais minucioso, né? É como se o parâmetro definisse melhor as métricas, tá? Então, só para ter como exemplo, se a gente pegar um projeto, esse é o Turning Toast do Calatrava na Suécia, é um projeto que já tem 15 anos e praticamente depois dele surgiram tantos outros com essa mesma ideia, né? Esse é um projeto que foi utilizado numa disciplina que eu cursei aqui em Lisboa, que é Programação e Computação para Arquitetura, e é uma disciplina que o professor, o Antônio Leitão, ele trabalha com linguagem de programação textual. Então, todos os alunos têm que reproduzir, têm que desenvolver um projeto apenas por linguagem textual, ou seja, eles não podem modelar 3D o projeto. São sempre projetos reais, né, projetos que já existem. Não é a ideia de justamente fazer fiel ao projeto, mas entender qual é a ideia do projeto e reproduzir o mais fiel possível a essa principal ideia do projeto, a essência do projeto, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, se a gente pegar esse projeto, isso aqui são trabalhos de alunos, acho que eles trabalharam esse projeto talvez há 4, 5 anos atrás, não lembro bem. E, no caso aqui, se a gente pegar o mesmo projeto e ver que, por exemplo, se escolhermos uma métrica aqui como se fosse a forma, uma outra métrica, para dar um outro exemplo no mesmo projeto, como se fosse as esquadrias, e uma outra métrica que talvez seja a maior característica do projeto, que é a questão da torção, né? Para cada métrica dessa,
a gente tem seus parâmetros, né? Então, quando a gente fala da métrica da forma, a gente pode estar falando em dimensões, no caso, se referindo a uma dimensão que está aqui, né, na parte, digamos assim, no meio de uma fachada dessa até a parte central, ou seja, tem esses pontos fixos aqui. Então, a partir do momento que eu diminuo ou que eu aumento apenas essa dimensão aqui, eu mudo a forma, tornando-a côncava ou convexa, digamos assim. Quando a gente vê a questão da métrica com esquadrias, por exemplo, eu tendo como parâmetros as dimensões e quantidades que estão totalmente relacionadas, eu não estou mudando a quantidade de, digamos assim, pavimentos aqui, né? Se cada linha de esquadrias for um pavimento, mas a partir do momento que eu mudo a dimensão da esquadria e também eu não mudo, por exemplo, a altura, só estou mudando a largura da esquadria, quanto mais larga eu tiver a esquadria, eu vou ter menos esquadrias aqui. Quanto mais esquadrias eu tiver, eu vou ter que diminuir a largura dessas esquadrias. Então, eu tenho como um parâmetro dentro dessa métrica que são as esquadrias, né? E aqui, como essa métrica daqui, a gente está falando de torção, um parâmetro poderia ser se essa torção vai ser para um lado ou para o outro, no caso aqui, digamos, direita ou esquerda, mas poderia, na orientação do projeto, ser norte-sul, leste-oeste, enfim, ou qualquer outra orientação, né? E, logicamente, também poderia ter um parâmetro como se fosse a máxima e a mínima torção, que estaria totalmente relacionado ao dimensionamento, por exemplo, das peças estruturais, né? Então, isso fica, eu acho que fica muito claro sobre essa distinção, sobre o que é métrica e sobre o que são parâmetros, né? Quando a gente vai, por exemplo, para a questão urbana, a gente pode ter, digamos, uma métrica como se fossem as ruas e os parâmetros que são essas dimensões das ruas. A gente pode ter uma métrica, em vez das ruas, ter as quadras, né, numa área totalmente determinada de um loteamento, ter um número de quadras fixos e ter como parâmetro as dimensões dessas quadras. Se tiver quadras bem maiores, né, do que uma proposta original, eu vou ter ruas mais estreitas, eu vou ter ruas, uma quantidade menor de ruas, enfim. A métrica, ela sempre tem uma abrangência maior e os parâmetros, eles, digamos assim, detalham, né? Eles são indicadores dessas métricas, tá? Bom, posto isso, em 2005, nós tivemos 15 anos, aqui mesmo no Instituto Superior Técnico, né, no IST, teve esse evento, o ECAAD, que é um evento, aqui no caso, o ECAAD é o que é relacionado, que acontece na Europa, né? Tem o SIGRAD, que acontece na América Latina, tem o ACADIA, que acontece na América do Norte, tem o CAD Futures, tem o ASCAAD, se eu não me engano, que é o da África ou é do Oriente, e tem o ACADRIA, se eu não me engano, que é o da Ásia, me falha agora a memória. E nesse evento que teve aqui, que discutia sobre novos paradigmas, né, sobre o design digital, logo no início dos proceedings, né, que os anais depois que saíram, listaram 5 mudanças importantes na prática arquitetônica e em futuras pesquisas, né? Então, essas cinco foram sistemas que simulam o uso de ferramentas de desenho, a gente está falando isso em 2005, tá? Sistemas de gerenciamento de dados, aspectos não gráficos de concepção, desenvolvimento de modelos realistas e edificações para permitirem avaliações de propostas projetuais, a codificação dos conhecimentos arquitetônicos em ferramentas de desenho. E com o advento da internet, a pesquisa passou a centrar-se nos aspectos sociais e de colaboração da atividade de design. Pode parecer um pouco estranho falar do advento da internet, mas se a gente lembrar que, por exemplo, não que define a internet, mas, por exemplo, o Google surgiu em 98, né? Então, a internet estava engateando ainda nessa época de 2005. Mas já se pensava numa colaboração, nesse potencial que a internet tinha, e que, inclusive, é o que a gente está conseguindo discutir sobre um assunto aqui, cada um em um lugar diferente, né? Mas essa colaboração da atividade de design também.
E aí, falando em pesquisas, no ano passado, final do ano passado, foi publicado esse artigo, Design Computacional na Arquitetura, definindo o paramétrico, generativo e o design algoritmo. Os autores são Inês Caetano, Luiz Santos e Antônio Leitão. A Inês Santos, ela é doutoranda, arquiteta e doutoranda aqui no IST. Ela é orientanda do Antônio Leitão. A Inês Caetano, ela é monitora ainda dessa disciplina de programação, computação e arquitetura. O Luiz Santos eu não conheço, e o Antônio Leitão, como eu já falei, né, ele é o professor dessa disciplina, e também é meu co-orientador na tese, né, ele é da computação. E o interessante desse artigo é que eles fazem, eu vou destacar aqui só 4 gráficos, o que também justifica o uso do termo design paramétrico, né? Então, no primeiro gráfico que eles apresentam, o número de vezes que o termo design computacional apareceu na literatura ou como palavra-chave ou como principal tópico da pesquisa. Então, a gente vê em 98, tinha comentado alguns slides, né, apenas 2 termos, e que isso vai ganhando força, e a partir de 2010 tem um número elevado, chegando a um pico de 66 citações desse termo em 2014. Tá? Os detalhes a gente tem que ler o artigo, e esse artigo, no caso, esses dados, eles foram pesquisados em 4 bases de dados, né? O Comunicado, que na verdade ele agrega esses eventos que eu falei, né? O SIGRAD, o Acadia, o ECAD, e outros, o Web of Science, o Scopus e o Science Direct. Esse gráfico aqui, ele destaca apenas o termo design computacional. Quando a gente detalha os termos relacionados ao design computacional, ao longo de 40 anos, né, de 78 até 2018, a gente vê que, em primeiro lugar, por sinal, quase 2 vezes em relação ao segundo colocado, né, está justamente o termo de design paramétrico. Né? Em segundo lugar, o design generativo. Em quarto lugar, o design algorítmico. Tá? Logicamente que a base de dados é a mesma também. Quando a gente detalha mais ainda, ou seja, a gente separa esses 3 termos que eles tratam no artigo, né, o design paramétrico, generativo e o algoritmo, a gente vê que há uma linha de tendência ali a partir de 2003 a 2008, quando começa uma ascendência muito grande, né? E isso chega, ou seja, o artigo ele mapeia só até 2018, tá? E a gente vê que isso é uma linha de tendência que só tende realmente a aumentar mais ainda. E aqui o último gráfico o último não, né? Eu trouxe somente o de paramétrico, o de design paramétrico, né? Mas ele tem também no artigo sobre os outros também, mas acabam sendo semelhantes, sendo de design paramétrico o que tem uma maior ascendência, né? Uma ascendência muito mais acentuada, digamos assim, tá? Bom, e eles finalizam com um diagrama de Venn sobre esses 3 termos, né? O design generativo, o design algorítmico e o design paramétrico, né? Eu não vou me estender muito a detalhar sobre o diagrama aqui, mas é um diagrama simples que a gente aprende lá na escola, digamos, né? Lá nos primórdios da nossa educação, mas o que dá para entender é que nem todo design paramétrico ele é generativo ou ele é algorítmico. Nem todo design generativo ele também ele é paramétrico, né? Mas todo design algoritmo ele está contido dentro de um design generativo. Para não ficar tão solto, eu separei aqui alguns exemplos que eles meio que destacam para não ficar só nessa parte mais conceitual, tá? Opa, perdão. Então, por exemplo, eles comentam que a gente pode ter um design paramétrico quando a gente está simplesmente manipulando, digamos assim, acho que todo mundo conhece aqui, né? Faz parte do trabalho de cada um. Por exemplo, manipular uma parede no Revit, né? Você está mexendo em parâmetros, mas você não está interferindo diretamente no algoritmo, né? Você não tem essa
interface direta, esse contato direto com o algoritmo. Você está mexendo apenas fazendo uma manipulação paramétrica num objeto e que, logicamente, o fato de ser paramétrico, ele vai ter relação com os outros objetos com os quais ele tem, com os quais ele faz parte, né, do projeto. Uma CNC, por exemplo, uma máquina CNC, ela tem um algoritmo ali que ela lê, digamos assim, o projeto e ela vai traduzir esse projeto, né, ela vai, digamos assim, transformar isso de uma maneira que a máquina possa imprimir. E aí, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o resultado final disso é apenas que ele é um algoritmo, um design algoritmo, que não é generativo e nem é paramétrico. Quanto à questão de um design algoritmo aqui, o que eles comentam, por exemplo, é que você pode ter um algoritmo focado, como a gente viu lá no início, numa fachada onde você define dimensões ou distribui alguns elementos ao longo da fachada. Tá? E o de automação celular, o exemplo que eles dão também, é como se a gente fizesse uma pele de fachada com algum desenho nessa pele de fachada, onde você tem um algoritmo que gerou, ou seja, você tem um design generativo ali, mas que não tem nada de paramétrico, porque apenas você está representando alguma figura naquela fachada ou naquela chapa perfurada que vai cobrir toda uma fachada. Então, bom, enfim, então a gente vê que design paramétrico é uma das tantas abordagens de um processo de projeto em que definimos parâmetros que se relacionam num sistema de transformações e geram formas. Ou seja, a gente, ao definirmos argumentos que se relacionam com conceitos e princípios estabelecidos, geramos um discurso arquitetônico, digamos assim, bem embasado, né? Não simplesmente um discurso arquitetônico vago ou que usa a computação para fazer algumas firulas estéticas, digamos assim. Tá, mas isso aí é um tipo de definição que pode servir para qualquer projeto. Tá? Então, a pergunta que também cabe fazer é qual é o diferencial na concepção de um design paramétrico na atualidade? E isso, entre tantas respostas que podemos dar, uma delas é justamente a utilização da computação como uma ferramenta indispensável no desenvolvimento e análise de soluções complexas de projetos em um curto período de tempo. Então, a gente está utilizando a computação para desenvolver e analisar soluções complexas num curto período de tempo. Né? Ou seja, não que desenvolver soluções complexas seja exclusivo da computação, mas aí entra também um fator de tempo. Né? Então, nesse sentido, a computação ajuda muito a todo um processo de automatização de um projeto, do desenvolvimento de um projeto, né? Então, aqui, como tem nas legendas, né, esse daqui é mais um exemplo de um dos exercícios da disciplina, no caso aqui, uma distribuição gaussiana de uma cidade imaginária. Né, o assunto era sobre aleatoriedade. Aqui, um exemplo de um layout automatizado, ele, de certa forma, ficou bem famoso, é fácil, está ainda em processo de desenvolvimento. A solução pode parecer simples, né, desenvolver vários layouts de um apartamento, de uma célula habitacional. E aqui, no caso, a cada ano, né, que tenha os pavilhões da Serpentine Gallery. Né, nesse caso aqui, de 2002, do Toyo Ito. Tá? É mais um exemplo relacionado a essa questão, que algumas interações na concepção de um bairro. Dificilmente todas essas propostas seriam feitas num curto período de tempo se não tivesse a ajuda da computação. E aqui uma otimização de células para uma prototipagem de um pavilhão de madeira, um trabalho da Universidade de Stuttgart. Tá. Bom, essa é a parte relacionada às definições. Se a gente quiser abrir alguma discussão agora, ou eu posso continuar. O que é que vocês dizem aí, os moderadores? A gente pode... Tem algum questionamento sobre essa primeira parte? Oi, gente, alguma pergunta? Podem escrever no chat. Se não tiver pergunta, por enquanto, eu tenho alguns pensamentos que
eu gostaria de... Algumas perguntas que eu queria fazer também. Carol, você também, se quiser fazer alguma pergunta antes. Não, pode seguir, Davi. Tá, beleza. Então, Fernando, pensando sobre a ideia de definir o que é essa arquitetura paramétrica ou computacional, eu fiquei, e acho que na primeira parte, quando você mostra as ofertas de emprego e os pré-requisitos daquelas ofertas, que aquilo me deixou pensando, e principalmente comparando com esses seus dois últimos slides, você fala aqui que a utilização da computação como ferramenta dispensável no desenvolvimento e análise, desenvolvimento de projeto, e lá naquelas ofertas, o uso e o conhecimento, o domínio de técnicas de computação, software e tal, é posto como uma exigência, né, para ocupação de cargos nessas empresas. E eu fico pensando, assim, eu tenho alguma ideia sobre isso, mas queria ouvir de você se isso não representa que a computação está deixando, ou já deixou de ser uma ferramenta e passou a ser um método de projeto. Uhum. Com certeza, Davi. Eu acho que essa questão a gente acaba utilizando muitas vezes o termo de ferramenta. No meu entendimento, eu acho que é muito mais uma tradução direta do inglês, né? Quando se fala muito em tools. Mas e também por uma associação, acho que até não sei se o termo correto seria esse, né? Se a associação seria correta dizer assim, que no início da computação, né, dos primeiros softwares na arquitetura, a computação não era muito a questão do poder computacional, e sim era simplesmente a prática profissional era, digamos assim, idêntica ao que se fazia antes. O que eu quero dizer com isso é que, em vez de desenhar com todas aquelas ferramentas de papel, de canetas, 1001 canetas, eu fiz minha graduação quase toda assim, a gente fazia a mesma coisa no computador, no caso era o AutoCAD, e simplesmente servia somente para fazer o mesmo desenho que era feito à mão, organizando em camadas, separando em cores, tal, que essas cores não tinham nada a ver com a questão dos elementos construtivos, e sim com a questão de como ia sair na impressão, né? Então, eu acho que sim, eu acho que essa pergunta relacionada à questão das ferramentas, eu acho que quando eles comentam lá nas ofertas de trabalho, você vê que, em muitos casos, pelo que eu pesquisei das ofertas, em alguns casos eles falam assim, ser um expert na área. Quem é um expert não usa somente como ferramenta, e sim como um processo, né? E em alguns casos, mesmo quando eles dizem assim, se souber tal software é um algo a mais, né? É preferível que saiba porque todo escritório usa, é um dos softwares, dos principais softwares, né? Na verdade, pelo que eu percebi, é que, de algumas pessoas que eu cheguei a conhecer, você faz parte de um grupo dentro da grande empresa, e esse grupo é o que é o responsável por todo o suporte aos projetos, né, que são de complexidades absurdas, né? Então, aquilo não é simplesmente uma ferramenta diferente de quem está lá e é um especialista em fazer aquelas maquetes físicas e tal. Aquilo realmente é uma equipe que tem uma mentalidade de desenvolver um projeto usando a computação, mas está muito mais relacionado ao processo e não realmente à ferramenta. Você falou uma questão importante, desculpa interromper, Fernando. Você falou exatamente essa questão que é importante do processo, né, e não usar só como ferramenta. O profissional pode usar isso para melhorar ou otimizar os processos dentro do escritório, né, e personalizar os processos que eles têm, né? Sim, sim. E
E o que eu vi também em algumas entrevistas de pessoas que trabalham é que muitas vezes eles trabalham muito mais em algo que ainda vai ser desenvolvido, ou seja, eu digo assim, não é simplesmente, vamos desenvolver um prédio e nós já sabemos tudo sobre a estrutura, tudo sobre os materiais, não é bem isso. Então, acaba sendo uma área também destinada à pesquisa, né? Pesquisa na área computacional e, às vezes, desenvolve os próprios softwares, né? Isso acontece não só com escritórios de arquitetura, mas acontece também, por exemplo, na indústria do cinema. Os grandes escritórios, às vezes, desenvolvem softwares que cadastram, né, que patenteiam esses softwares e que são exclusivos, digamos assim, da qualidade daquela produção que eles fazem, né? Então, é muito mais um processo que tem ali diversas, dependendo do escritório. A gente tem uma área que é o desenvolvimento ali mais mão na massa, digamos, de documentação do projeto, mas tem outras também que é somente a pesquisa, né? A relação com as universidades, com outros centros de pesquisa, desenvolvimento de novos materiais. Então, não é simplesmente uma ferramenta, né? É um processo de pensar além em como melhorar a qualidade dos projetos. Uhum. Exato, e há um mito, não é, da gente deixar de projetar, não é, a máquina que vai projetar pela gente, isso é errado, né? É como você falou, vai otimizar o tempo que a gente tem usando o software, usando a ferramenta, para tomar decisões mais rápidas, né? E para testar mais soluções de uma maneira muito mais fácil e a gente conseguir desenvolver essas soluções mais complexas. Exato. Só para como fazer um breve comentário, né? Outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que foi para o escritório da Zaha Hadid, e ela comentando que ela mal sabia sobre os softwares que são utilizados lá, né? Inclusive, durante a faculdade também, ela quase não usava tanto quanto outros colegas que eram fissurados, né, em saber cada vez mais sobre alguns softwares. E, de certa forma, ela se deu muito bem lá, né, porque é uma questão de mentalidade, né? Não é uma questão de você saber, você fazer ali aquela discussão com um colega de quem sabe mais comandos de determinado software, né? E sim, qual é o processo de criação, né, que você tem com aquele software. Então, muitas vezes, por mais que as grandes empresas digam é preferível que você saiba determinado software, mas se você não souber aquele software, souber no nível bem inicial, mas tiver excelentes qualificações em outras questões que eles pedem, eles aceitam e você se adapta muito bem rapidamente dentro do escritório, né? Porque é uma maneira de pensar e não uma questão de saber comandos. Quanto mais comandos, significa que a pessoa sabe mais, né? Muitas vezes não, a pessoa sabe muitos comandos e a qualidade dos projetos que faz não é lá essas coisas. Eu acho que vocês falaram duas coisas que são bem importantes, assim. Primeiro, essa questão da ideia da ferramenta que tudo resolve, né? Até quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, por exemplo, na arquitetura, qualquer pessoa que já trabalhou com inteligência artificial sabe que não é assim que funciona e que até esse tipo de programa demanda muito trabalho e muita compreensão do que você quer realmente fazer, que não é uma caixinha mágica, assim, que tudo resolve. Então, há mesmo um certo tabu em relação às tecnologias, de que elas tomam o papel do arquiteto, e que, assim, no sentido de que torna tudo fácil demais, né? O que facilitar a vida do projetista é sempre bom, né? Mas, junto com isso, precisa vir muito conhecimento sobre esse segundo ponto que eu queria destacar, que é justamente o entendimento do processo, né? Dentro da ideia do desenho computacional, de nada adianta
conhecer a ferramenta, e aí sim eu acho que há um afastamento do caráter instrumental da tecnologia e uma aproximação do processo, porque se não se compreende a estrutura e a forma de se estruturar a sua própria ferramenta, em alguns momentos, a ferramenta se torna inútil, né? E nada vai fazer por você. E eu acho que fala muito também, como último comentário, acho que fala muito sobre o nosso período atual, assim, de desenvolvimento tecnológico, que todas as profissões têm se aproximado cada vez mais da computação, e que isso vai até amarrar com uma pergunta que eu quero fazer depois, já está acabando o tempo desse bloco de conversa, que é justamente sobre como tem se tornado cada vez mais um lugar comum profissionais se tornarem também programadores para conseguirem executar os seus trabalhos, desde o pessoal na administração, nas finanças, bolsa de valores, que mais acontece, e também na arquitetura, que isso começa a acontecer com cada vez mais força. Acho que eu me alonguei demais. Então, vamos continuar? Ok. Ou se quiser fazer mais algum comentário, também acho que é válido. Se puder, eu continuo. Beleza. Até para aproveitar o gancho dessa parte que você falou aí, sobre profissionais, né, atuando cada vez mais próximo não seria exatamente da computação, mas um entendimento maior de uma cultura digital, né? E aí eu começo esse segundo bloco, inclusive, com uma frase que tem logo na introdução de um livro do Mário Carpo, que é esse The Second Digital Turn, que ele comenta, né, os arquitetos tendem a se atrasar na adoção de mudanças tecnológicas. E isso é curioso porque vários softwares que começaram e que foram adotados na arquitetura já estavam sendo adotados, digamos assim, com uma certa força ou com um certo tempo maior de pesquisa e desenvolvimento em outras áreas, como na área automobilística, como na área naval, como na questão espacial também. E não só isso, né, mas realmente o que a gente vê, fazendo esse link com o que o Davi estava comentando, é que enquanto em outras áreas, como por exemplo na área mecânica ou até na área médica também, há uma adoção muito mais cedo de tecnologias, e na área da arquitetura acho que isso está mudando ainda de uma forma lenta, mas é algo que tem se mostrado ao longo da história, que em arquitetura a gente está sempre com um pé atrás em termos de adotar novas mudanças tecnológicas, né? Então aqui eu destaquei só 4 momentos, né? O desenho tradicional em 1945, uma foto até que ficou famosa toda vez que se fala em desenho arquitetônico e tal. A experiência do Ivan Sunderland com o Sketchpad, que foi a tese de doutorado dele, em 63. O primeiro AutoCAD, né, lançado pela Autodesk em 82. E o uso aqui, a partir de 2010, que é quando os tablets foram lançados realmente, né? Então, a gente tem esse uso de uma realidade aumentada para visualização de modelos e tal. Bom, mas voltando um pouco na linha do tempo, um pouco não, né? Bastante no tempo, só para fazer um pequeno exercício aqui, né? Se a gente tem um tronco de pirâmide, né, onde eu tenho aqui alguns parâmetros de largura, de altura, enfim. Então, a gente tem uma descrição, a matemática egípcia, aproximadamente 3.000 anos de Cristo, né? Quase uma notação gráfica, né, relacionado ao que isso aqui não é aleatório, é justamente uma descrição para calcular o volume de um tronco de pirâmide. Então, uma tradução que a gente teria era justamente falando, olha, você pega a base e multiplica por ela mesma, o que seria ao quadrado. Então, aqui a gente tem essa notação bastante gráfica, e a tradução disso daqui na matemática moderna seria isso daqui. Tá? Mantendo essa mesma relação aqui de textual e de gráfico,
A gente avançando um pouco, a gente tem uma linguagem textual de programação, com Grasshopper, que a gente citou aqui, isso para o mesmo exemplo, né? Então, eu tenho aqui altura, base, eu tenho aqui uns slides relacionados a essas dimensões, eu tenho raiz quadrada, eu tenho multiplicação, eu tenho o resultado final. E essa mesma fórmula, ou seja, a definição de uma função, volume, que eu tenho esses parâmetros, esses argumentos aqui, que vai me retornar a partir desse cálculo aqui. Tá? Então, a gente tem isso lá desde 3000 a.C., passando por uma matemática moderna e chegando numa linguagem de programação, tanto textual como visual. Dando um pulo no tempo, saindo de 3000 a.C., mas indo apenas para 40 a.C., né, a gente tem lá no famoso Tratado de Arquitetura de Vitruvius, né, o que ele diz lá no original, quando a gente traduz, a gente tem uma série de parâmetros definindo a questão das colunas. Então, a gente tem que a altura das colunas, isso aqui é uma tradução literal do texto, tá? A altura das colunas será de 2 módulos, ou seja, a gente não era uma discussão ainda tão matemática, porque a matemática que a gente conhece hoje não existia nessa época. Então, a gente tem a altura das colunas será de 2 módulos, a altura, incluindo o capitel, 14, a altura do capitel é 1 módulo, a largura 2 módulos e 1/6, e a altura do capitel deve ser dividida em 3 partes. Um outro pulo no tempo, senão a gente não termina hoje, né, passar daqui que sai lá de Cristo até hoje. Então, dando um pulo aqui já para 1940 e 60, a gente tem um trabalho do Luigi Moretti. Em 40, ele já trabalhava com o conceito, já desenvolvia algumas ideias relacionadas com o termo realmente de arquitetura paramétrica. Né? É o primeiro registro que se tem na literatura desse termo de arquitetura paramétrica. E aí, em 1960, é feita uma publicação de um trabalho dele na 12ª Trienal de Milão, na Itália. Né? Então, ele ilustra com uma maquete física, se não me engano, são 19 parâmetros relacionados aqui à arquibancada, e em termos de visualização, de conforto para assistir aos jogos. Né? Bom, em 63 a gente tem o Sketchpad, como eu comentei anteriormente, rapidamente, com o trabalho do Ivan Sunderland. Isso aqui é justamente o título da tese de doutorado dele no MIT. Tá? Só esse videozinho aqui é bem rapidinho, enquanto ele desenha, beber um gole d'água aqui. Então, como dá para perceber, ele tem, de um lado, alguns botões de uma máquina imensa, né, uma canetinha, e ele vai riscando na tela e vai trabalhando algumas questões, no caso aqui de paralelismo, né, e aí a tela vai dando, o desenho vai mudando aqui. Pulando de década em década, né, a gente tem em 73 um trabalho que foi tem uma história interessante, eu não vou me deter muito aqui na história, da ópera de Sydney, do Johan Utzon, né? E ele foi o vencedor, e tem uma história relacionada a que o projeto quase ia ser... foi um concurso, e o projeto quase que seria, digamos assim, cancelado ou postergado, até que decidiram, ele conseguiu provar que seria possível desenvolver o projeto e resolver essa questão dessas cúpulas, né? A maneira como essas cúpulas seriam construídas. Tá? Em 87, a gente tem um Instituto do Mundo Árabe, do Jean Nouvel, em Paris, e um dos grandes destaques, né, mas talvez o elemento que mais tornou notável a obra é justamente os painéis de Musharabis, que são como diafragmas que, de acordo com a luminosidade, eles se fecham ou se abrem. E em 96 tem um outro projeto icônico também, que é o Guggenheim, o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, do Frank Gehry. Um tipo de projeto, assim como outros, né? Eu acho que é importante mostrar alguns projetos icônicos,
mas é sempre bom fazer uma ressalva para que a pessoa não não seja levada a pensar que um projeto paramétrico, um design paramétrico, são esses projetos que estão sempre relacionados a linhas curvas, ou como se algum projeto que fosse mais, digamos assim, retilíneo, ele não pudesse ser totalmente parametrizável, digamos assim. Mas eu acho que são importantes esses destaques desses projetos que se tornaram emblemáticos na história da arquitetura. Tá? E em 2008 a gente tem um estádio nacional, né, apelidado de Ninho de Pássaro, acho que não precisa nem explicar, que é do Herzog de Meuron, que é na China, né, foi o estádio olímpico. E pegando essa mesma data de 2008, a gente entra numa polêmica que é em 2008, com o Manifesto sobre o Parametricismo, na 11ª Bienal de Arquitetura em Veneza, né, que é digamos assim, o discurso do Patrick Schumacher. Né. Não vou ler aqui na íntegra, mas eu destaquei aqui algumas palavras-chave, né, como o sistema de design paramétrico. Ele fala em estilo arquitetônico contemporâneo, um paradigma paramétrico. E aí o principal destaque, que é o que causou um certo furor no meio, né, um certo clamor, um certo ame ou odeie, digamos assim, que é o que ele diz que nós estamos propondo chamar esse estilo, né, um estilo arquitetônico contemporâneo, de parametricismo. E ele comenta que entre o modernismo, no caso, o pós-modernismo e o deconstrutivismo, entre o modernismo, eles se tornaram transitórios para esse que é justamente o parametricismo. Não vem ao caso a gente discutir muito isso, mas eu acho que também falando em design paramétrico, eu acho que é um ponto importante a se tocar, né? Talvez fosse uma falha não tocar nesse assunto. Fazendo um contraponto a esse discurso do Schumacher, tem o Mark Burry. O Mark Burry é um professor na Austrália, ele trabalhou com Frank Gehry, tem um livro muito importante, esse Scripting Cultures, e ele comenta, logo após esse discurso, logo após que eu diga que no livro do Burry, ele fala, ele mostra essa citação do Schumacher e logo embaixo ele continua, né, dizendo que o parametricismo em si, ele não interessa particularmente, né, especialmente quando o design paramétrico ele é equivalente a uma condição sine qua non, uma condição indispensável. E aí ele tem uma pergunta que se tornou até famosa também, que é o que exatamente não é um design paramétrico? Na verdade, a pergunta se tornou uma que não tem no livro, mas é a mesma coisa que perguntar, que afirmar que todo design é paramétrico, né? Todo projeto é paramétrico. Qual projeto que não é paramétrico? Então, a gente viu isso desde lá, alguns exercícios com pirâmides, ou mesmo com Vitrúvios, né? Onde se define uma série de parâmetros, né? O Burry, ele é famoso no meio, né? Ele é conhecido no meio arquitetônico também porque ele trabalha, se eu não me engano, há uns 30 anos justamente na Sagrada Família, né? Na continuação do projeto do Gaudí, né? Ele é o responsável pela equipe nesse processo que, se eu não me engano, a previsão, a cada ano, mais ou menos, sai uma previsão nova, mas a previsão para finalizar está para 2030, a última vez que eu vi, né? E aí, logo abaixo, ainda nesse livro do Burry, logo abaixo desse texto, que é bem no começo do livro, né, ele cita também o Michael Meredith, e que ele comenta algo também que eu achei interessante, né, que é quando alguma coisa supostamente parece paramétrica, hoje em dia, ela tem muito a ver com uma produção estética, né, uma repetição de qualidade e de gosto, né? Então, e aí ele finaliza dizendo que os softwares de engenharia, o high-tech, eles estão muito voltados, digamos assim, a produzir uma decoração ornamental arquitetônica, né? Isso já tem uma série de trabalhos mostrando que muito da arquitetura atual, da computação atual,
está sendo utilizada e está vindo com essa, digamos, etiqueta de um design paramétrico, e muitas vezes é para fazer ornamentos, né, para fazer uma pele de fachada, que tem ali, digamos assim, uma desculpa relacionada a questões climáticas, mas que, na verdade, é um certo luxo para se produzir um desenho ali que chame muito mais atenção do que pela estética, do que pela função em si, né? A função, nesse caso aí, é uma função mais relacionada à questão do conforto, por exemplo, né? Bom, então, em termos de linha do tempo, considerando aí 1960 até 2020, eu trago um pouco dessa revisão da literatura que eu estou fazendo para a tese, né? Então, a gente tem um período aí de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, em que eu chamo de camadas de conhecimento. Então, os primeiros softwares foram relacionados, tinham um forte viés de representação, e que isso até hoje, cada vez mais uma representação refinada, mas não como o principal função do programa, e sim como algo secundário, né? Então, por exemplo, num exemplo muito simples, você tem uma mudança de mentalidade em termos de fazer um projeto pela construção, e a documentação técnica é algo que você não pensa nela, né? É algo que é gerado, entre aspas, automaticamente, né? Diferente dos primeiros estágios lá atrás, onde o foco estava muito mais na questão da representação. Mal se conseguia modelar, né? E aí, a partir da década de 90, a gente começa a ter uma certa camada que eu chamo aí de modelagem, né? Ou seja, os programas começam a se tornar mais robustos, conseguem ter uma capacidade de processamento 3D muito mais refinada, e a partir dos anos 2000, não que a partir dos anos 2000 a programação passou a existir, tá? Não é essa a ideia, mas é que tem se tornado cada vez mais frequente, assim como Davi também comentou sobre isso, né, fechando o bloco anterior, um interesse maior, uma divulgação maior sobre a importância de saber um mínimo de programação para que se possa otimizar o próprio trabalho, né? A partir da década de 90, o trabalho de Oxman e Oxman, ele chama de 90 a 2000 uma primeira geração, e de 2000 a 2020, né, os dias atuais, como uma segunda geração, tá? E aí, como nesse caso aqui eu foquei numa questão de revisão de literatura, então eu separei alguns livros assim que são sempre que se toca no assunto, a gente acaba resvalando em algum deles, né? Então, por exemplo, eu agrupei aqui em termos de 1960 a 90 alguns livros importantes, desde o de Alexander, em 64, sobre síntese da forma, linguagem padrão, do Mitchell também, aqui, o design arquitetônico auxiliado por computador, né, o desenho auxiliado por computador. Em termos de modelagem, também tem, novamente, a lógica da arquitetura com Mitchell. Não vou ler todos aqui, porque, na verdade, eu acabei destacando apenas alguns que, digamos assim, representassem esses períodos, né? O período digamos assim, de representação aqui de 60 a 90, de 90 a 2000 e de 2000 a 2020. Tá? E com essa literatura organizada, agrupada dessa forma, né, destacando só esses, a gente poderia categorizar naquelas que falam em forma ou geometria, em lógica ou na questão do desenho assistido por computador, padrões de linguagens, conhecimento, pedagogia entendendo como ensino na área, né, e algoritmos e questão de cultura digital. Tá? E o que a gente vê é que essa categorização ela não é fixa no tempo, porque muitas vezes a gente tem o mesmo assunto, sobre, por exemplo, síntese da forma, desse trabalho muito importante do Alexander em 64, e que, de uma certa maneira, ele é retomado também pelo Potman, quando ele fala de uma geometria arquitetônica com um conhecimento de design em 2010. Da mesma forma, assim, acontece com os outros, né? Então, Mitchell tem um trabalho, uma literatura em 77, e volta a retomar, de certa forma, o assunto
com um foco mais na questão de modelagem na década de 90, e isso também é retomado com um livro, de certa forma, tem se tornado um pouco conhecido, que é o do Tedeschi, Arturo Tedeschi, lançado em 2014, que é o Design Auxiliado por Algoritmos. Quanto a essa terceira categoria, né, de linguagens de padrões, novamente o Alexander, eu faço uma relação, tento traçar uma relação, ainda está em desenvolvimento esse trabalho, mas o Schumacher também tem um trabalho em 2009, com padrões paramétricos, e um que é quase uma bíblia nessa questão do design paramétrico, que é o do Robert Woodbury, em 2010, que é Elementos de Design Paramétrico. Que, inclusive, tem um que saiu como se fosse uma atualização, não é do Woodbury, mas, curiosamente, é do Mark Burry, aquele que eu comentei sobre o scripting, e que ele escreve, se eu não me engano, em 2017, e ele fala sobre a nova, The New Mathematics in Architecture, acho que é isso, a nova matemática na arquitetura. Bom, em termos de conhecimento, ensino, pedagogia, a gente tem a questão de Oxman, na década de 90, e que em 2008 também a arquitetura digital como um desafio para a pedagogia do design. E, finalizando, a gente tem, quando se fala em algoritmos, em cultura, a gente tem o do Kolarevich, em 2003, a arquitetura na era digital, o livro do Picon, Antoine Picon, em 2010, o Digital Culture and Architecture, e aqui o Burry, Scripting Cultures, e o do Mário Carpa. Esses dois eu mostrei aqui na apresentação, eu citei. Bom, mas com isso a gente finaliza essa segunda parte, meio que na linha do tempo, desde antes de Cristo até passando um pouco pela literatura atual. Alguma coisa ou posso finalizar? Essa terceira parte é bem rápida. Só fazer um pequeno comentário aí, Fernando. Eu não sei se tem a ver com esse apanhado bibliográfico que você fez, mas na década de 70 também teve um estudo de 3 universidades de Cambridge, Stanford, sobre a geometria sólida construtiva e o BREP, né? Que depois se fundiu para a modelagem paramétrica. E isso tudo é para que também as pessoas vejam que há um desenvolvimento, não é? Há uma evolução, que nada disso é assim tão novo, né? Há vários estudos sendo feitos ao longo do tempo, inclusive o Ivan Sutherland, acho que com estudantes orientandos dele no MIT, ele também desenvolveu um sistema que seria um sistema de realidade aumentada, né? A espada de Damocles. Então, isso tudo é década de 60, 70, então, do século passado, né, ainda. Sim. Então, é uma evolução aí que as pessoas acham que surgiu assim de repente, mas... Bem observado, Carol. Inclusive, se a gente traz um pouco para a atualidade, talvez seja o que os trabalhos da Oxman, né, que ela faz também no MIT, né? Ela costuma desenvolver alguns materiais que, pensando em 30, 50 anos para frente. Né? Então, talvez seja isso que você falou aí da década de 70, a gente está em 2020, talvez se assemelhe ao que Oxman trabalha hoje também no MIT com essa perspectiva, né? Mas que realmente não se faz do dia para a noite, né? Pois é, inclusive o CNC, não é? Ainda é do final da década de 40, né? Sim. O CNC, então... A gente tem vários dispositivos tecnológicos, né, digitais, que muitas vezes o conceito ele surge num tempo e não se tem tanta tecnologia para levar à frente, mas o conceito está ali. E depois a gente vê isso em alguma empresa ou algum grupo que leva à frente e consegue refinar essa ideia e realmente lançar. Né? Exato. Eu acho bem interessante esse ponto, até porque se você pensar
sobre referências de processos computacionais na arquitetura, no uso de processos computacionais na arquitetura. E se você quer ter exemplos que não são necessariamente ligados à exploração formais, os melhores exemplos ainda estão na década de 70, que é bem doido isso. Porque lá você tinha Cedric Price, você tinha John Fraser, você tinha Negroponte, você tinha muita gente no mundo todo fazendo coisa, não no mundo todo, né, no norte do mundo, Europa e América do Norte, fazendo explorações que hoje são referências para quem quer se afastar desse parametricismo do Schumacher, por exemplo. Que eu acho acho bem interessante que você trouxe esse ponto à tona também, sobre a questão do parametricismo, porque tem se tornado meio que uma necessidade, assim, para alguns arquitetos, para alguns grupos de pesquisa e escritórios, esse afastamento do termo paramétrico, por causa do parametricismo do Schumacher, porque Schumacher quis dar uma de João sem braço e englobar a arquitetura contemporânea no termo que ele cunhou, e dizer que entendi o parametricismo, é isso que nós fazemos, é isso que vocês estão fazendo, e é isso que está todo mundo fazendo, sendo que é algo bem controverso e problemático, justamente por causa do termo parâmetro, né? E essa pergunta o que não é um projeto paramétrico, acho que é bem interessante. Por isso que eu acho que é bem... eu tenho notado um posicionamento em escolas e escritórios de se buscar um projeto computacional, um desenho computacional, que eu acho que faz muito mais coerente dentro do que se propõe, né? Na contemporaneidade. Eu acho que, para finalizar, sim, acho que essa separação do parametricismo também tem muito a ver com o caráter do escritório, né? Do que o próprio Schumacher faz dentro do escritório da Zaha, que realmente ele lida com aquilo como estilo, há todo um argumento de projetos emergentes, porque você está lidando com parâmetros, então, por causa disso, é uma solução ótima que você encontra, otimização e tal, mas tudo isso está dentro de um contexto muito específico, um contexto muito privilegiado dos clientes que podem pagar por aqueles projetos, podem pagar por projetos daquele estilo, e que está dentro de uma lógica que o Schumacher se insere, que é uma lógica neoliberal. Então, eu acho que isso também está criando tem criado nos últimos anos um afastamento desse termo, assim, e uma busca por novos processos. E acho que é bem engraçado isso, pensando nos seus primeiros slides, porque essa busca normalmente olha lá para a década de 70, não olha para a década de 90, não olha para Greg Lynn, não olha para um Studio, não olha para essa galera, olha para um pouco mais atrás, para quem estava questionando como a tecnologia daquela época já poderia, ou a tecnologia do futuro, né, que só veio em 2000 e tanto, poderia mudar formas de projeto de arquitetura. Uhum. É bem observado, Davi. O que eu tenho visto também em alguns trabalhos é que a gente tem, lógico, de um lado, uns que são mais conservadores, né, que são mais, digamos assim, tradicionais, um outro grupo que, digamos assim, quem encabeça seria o Schumacher, né, que querendo ser muito de vanguarda, querendo cunhar um termo, ser o autor daquele termo que define, como ele fala, um estilo contemporâneo e tal. E tem uns conciliadores, né, que são aqueles que entendem dessa importância da computação, da parametrização e tal, mas ficam ali, que é o caso, por exemplo, do Mark Burry, né? Ele trabalhou com o Gehry, ele é professor na área de, se eu não me engano, a parte dele na Austrália, de arquitetura, esqueci o nome agora, mas é como se fosse um departamento de inovação, alguma coisa desse tipo. E para se ter uma ideia, por exemplo, ele como responsável lá da Sagrada Família, ele tem muita história interessante contando sobre os pepinos que acontecem justamente para transformar as ideias de Gaudí viáveis do ponto de vista, hoje em dia, de conceber e de terminar a obra, né? Então, isso assim, acho que essa observação que você faz é bem importante. Há um outro ponto que eu queria destacar, que lembrou aí quando você falou do Schumacher,
é que muitas vezes também alguns projetos que tentam usar, digamos assim, o máximo da questão da computação para gerar formas muito mais emblemáticas do ponto de vista estético, ou seja, cunhar como aquelas formas, destacar como uma forma de um Star Architect, né? Ou seja, aquela forma que poderia estar em qualquer lugar do mundo, na verdade. Ela não tem muito relação com o entorno, com nada disso. Ela está muito mais voltada a um discurso do próprio escritório, como se fosse uma identidade, uma etiqueta, uma obra que você vê e sabe que é de determinado escritório, né? E isso é diferente, digamos assim, de outras obras que têm muito de tecnologia, né, de um pensamento construtivo, de um respeito ao processo construtivo, de um respeito à cultura local. Por exemplo, só para citar um nome, algumas obras do Renzo Piano. Não tem nada assim de tão... não sei se o termo eu ia dizer como se fosse fluorescente, né? Aquela obra que está gritando para aparecer. Mas há muita tecnologia por trás disso, né? Bem observado. Sim, sim. Acho que para finalizar esse bloco tem uma pergunta desculpa, do Agripino, que ele perguntou no comecinho desse segundo bloco, mas é sobre o anterior. Eu vou ler aqui. Há uma relação entre a escolha das métricas ser mais conceitual e os parâmetros de avaliação funcionarem como fatores de mensuração? Não. Pelo que eu vejo e pelo que eu pelo que eu li em alguns trabalhos, isso não é uma definição tão clara, como eu comentei lá, né? É tanto que muita gente, às vezes, uma vez num workshop do Cali Futures, uma pessoa de um grupo estava comentando, ora falava métrica, ora falava em parâmetro, ora voltava a falar métrica, daqui a pouco métrica era outra coisa. E aí, um dos professores lá que estavam orientando o workshop, ele tipo assim, para tudo e vamos aqui explicar uma coisa. E aí ele comentou justamente sobre isso, né? Que quando se fala em métrica é de uma maneira mais geral, né? E parâmetros seriam um certo, como eu coloquei lá, né? Indicadores de uma métrica. Mas isso não é uma coisa assim que a gente diz assim, se eu for desenvolver um projeto, eu falar só em métricas, eu estou fazendo errado. Eu não vejo dessa forma assim, eu nunca vi um trabalho que fosse tão rigoroso. É apenas uma questão de, de definição mesmo de termos, assim, mas não que isso tenha um impacto no desenvolvimento do projeto, mas uma questão de definição, pelo que eu tenho visto, né? O que eu quero dizer é que, por exemplo, quando você vai digamos, né? Se você usa um Grasshopper, você tem praticamente todo... Lógico que você pode programar dentro do Grasshopper, né? Mas você tem ali, basicamente, digamos assim, as combinações, né? A vezes B, já tem aquele node ali, já tem aquele nó ali que você vai conectar, né? Colocar o input de 2 dados e que vai sair o resultado, como raiz quadrada e tantos outros. Quando você vai dando exemplos bem simplórios assim, né? Quando você vai para programação textual, fica a cargo de quem está programando definir o nome, por exemplo, da função, definir o nome das variáveis. É lógico que para cada linguagem tem algumas regrinhas ali, né? Mas você pode chamar do jeito que você quiser, né? A questão das variáveis, né? E a gente percebeu isso muito na disciplina dessa que cursei aqui, e que o professor alertava sobre isso, né? Ele comentava sobre algumas regrinhas básicas que era importante ter um algoritmo muito bem, que a pessoa lesse bem, né? Quem fosse olhar para o algoritmo, mas que ele não ia definir nada para ninguém. Cada um ia ter que definir os seus parâmetros, as suas métricas do projeto, e estava tudo bem, não era nada tão rigoroso, né? Ele falava, eu não sou fundamentalista nesse aspecto. Então, eu acho que é isso, é muito mais uma questão de definição, de pensamento, do que talvez de prática. Não sei se foi claro.
Beleza, vamos para o próximo bloco. Bom, esse próximo bloco, ele é bem rápido, são 4 ou 5 slides, e é meio que um spoiler, eu decidi colocar aqui, sobre a tese que eu estou desenvolvendo aqui, e um título provisório está sendo esse até o momento, né? Que é o Design Paramétrico, um paradigma computacional na arquitetura contemporânea. Tá? E aí eu trouxe, não é para discutir a tese, mas eu trouxe justamente só alguns projetos que eu tenho selecionado para pesquisa. Né? Então, a ideia não é focar em um determinado país ou cultura, nada disso, é ter uma visão muito mais ampla. Então, eu separei alguns projetos, por enquanto ainda não tem nenhum no continente africano, mas eu não coloquei aqui, mas já tem alguns que eu estou vendo de que forma eu vou selecionar. A maioria está localizado na Europa. E aí, com essa identificação desses projetos, eu acabei criando tipo um painel, digamos assim, o porquê de cada um. Isso vai ser discutido ainda na tese, mas eu acho que quando a gente vê o painel, a gente entende a importância que cada um teve na história da arquitetura, né? Ou pelo menos que desafio se teve na época do desenvolvimento do projeto. Né? Então, todos são projetos construídos. Aqui, inclusive, está o Turning Tussle também, né? E depois desse painel, eu acabei agrupando nas décadas. Né? Então, a gente tem ali 3 projetos que representam a década de 60, a de 70. Eu dou um pulo na década de 80, daqui a pouco eu falo. Na década de 90, a gente tem o Peixe, né, do Gehry, lá em Barcelona, e o próprio Guggenheim também. E aí, a partir dos anos 2000, há como eu mostrei, né, tanto em termos de pesquisa como em termos de projetos, se tornaram, eu não digo mais fáceis, também não, talvez o termo certo não seria também mais comuns, né, mas como há uma tecnologia não só computacional, mas também construtiva melhor, se tornou mais comum esses projetos, né? Esses projetos se tornaram mais comuns. E a década de 80 é justamente o que eu chamo de uma década especial, né? Um ponto ali que vai ser discutido, que é justamente, pegando aí o gancho do que Davi falou, para poder finalizar, a década de 70. Na década de 60, a gente tem pesquisas importantes. Na década de 70, começou a essas pesquisas se tornarem mais maduras e que, inclusive, são referências até hoje, como bem o Davi lembrou. Né? Quando surge, por exemplo, a Microsoft, quando surge a Apple, estou citando só as duas, porque a partir delas é que, basicamente, os computadores que ocupavam uma sala inteira começaram a surgir os computadores pessoais. E aí vem na década de 80 que realmente começa uma profusão de softwares, desenvolvimento de softwares, e também da produção arquitetônica, utilizando esse software de uma maneira mais rotineira nos escritórios. Né? Então, é isso. Eu finalizo com algumas referências que acabei usando para essa apresentação, e agradeço a oportunidade de discutir sobre esse termo aqui, e estou aberto a qualquer outras discussões também. Obrigado. Ótimo, Fernando, muito obrigado. Eu tenho mais algumas perguntas e algumas observações que eu queria fazer, se a gente ainda tiver tempo, e também queria perguntar se o pessoal que está assistindo também não teria alguma pergunta, alguma observação para fazer. Aproveitar esse momento. Eu posso parar de compartilhar a tela para ver as pessoas? Acho que sim. É até melhor, Fernando. Pode retirar. Ok, eu tenho uma pergunta para começar, que aí talvez encoraje outras perguntas a surgirem também. Eu achei bem interessante que o projeto
brasileiro que você acrescentou é da década de 60 60 e é do Niemeyer, né? A Catedral de Brasília. E isso é uma coisa que meio que eu tento entender, eu tenho algumas ideias, mas eu não sei justamente porque. Eu queria saber a sua opinião sobre o porquê do Brasil, a cena da arquitetura no Brasil não tem incorporado esse estilo, digamos assim, do parametricismo, por exemplo. Ou melhor, deixando de uma forma um pouco que a ideia que me agrada um pouco mais seria por que no Brasil, na cena da arquitetura brasileira, não temos um movimento forte de uma adoção ao desenho computacional? Porque há tanta resistência a absorver isso e implementar isso? Seria por uma limitação tecnológica? Seria por uma limitação financeira? Seria, que eu acho que é uma coisa bem interessante a se questionar, seria uma herança do nosso modernismo, que até hoje é tão forte? Que com isso eu não estou querendo dizer que fazer uma crítica ao modernismo ou à arquitetura contemporânea brasileira, mas sim de haver uma tradição na forma de se pensar arquitetura no Brasil que meio que não se alinha com essa ideia do computacional. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso, Fernando. E você não parou de compartilhar a tela ainda? Não? Não. Perdão. Nada? Ótimo. Agora? Ótimo, já veio. Eu acho, você comentou aí o projeto da Catedral de Brasília. É um projeto curioso porque, primeiro, ele foi feito a estrutura, que passou um bom tempo só ali, digamos, o esqueleto, porque não se conseguia resolver a questão dos vitrais, né? Como encaixar os vitrais naquela forma, né? E aí, depois de alguns anos, não lembro exatamente quantos anos depois, é que se chegou numa solução viável para se fechar a catedral, né? Então, eu coloquei ele assim como um exemplo, inclusive, porque é um projeto que eu gosto bastante, que inclusive já entre visitas e questões de prova, inclusive em concursos, acabava sempre caindo esse projeto, porque lembro de uma prova de um concurso, inclusive da Petrobras, que comentava sobre que tipo de curva são aqueles arcos, né, que se reproduzem através de um eixo, né? E tinham várias opções lá de hiperbólico, parabolóico, enfim. Mas é um projeto que ele representa muito bem esse período que você comentou aí do modernismo brasileiro. Fazendo um link com o que você comentou sobre a arquitetura brasileira atual, isso lembrou um texto, eu não lembro exatamente agora, é um texto da Gabriela Celani, lá da Unicamp, não lembro exatamente se está no livro que ela faz o prefácio, na apresentação da tradução do Mitchell, do livro A Lógica da Arquitetura, quando ela traduz para o português, se está nessa apresentação, ou se está na apresentação do livro que é Arquitetura e Automação, que ela escreve junto com o Michael Cedres. Se não me engano, foi orientando dela o doutorado e que hoje em dia está na Alemanha, já há um tempo. E que ela comenta justamente sobre isso. A arquitetura brasileira ela teve um auge, não só no cenário nacional, mas no cenário internacional, muito respeitado, ali da década de 50, 60, chegando ali nos anos 70, e que depois meio que desandou, não conseguiu acompanhar o mundo, né? Então, a gente tem alguns arquitetos de uma produção muito grande e que se declaram realmente apaixonados pelo modernismo e que acabam fazendo muitas vezes umas obras quase que, não diria, reproduzindo fielmente alguns conceitos modernos, né? Mas meio que, eu não diria, parou no tempo, porque a gente está em outra época, a gente tem
outros materiais, em termos construtivos, muito mais avançados do que lá atrás, mas que a gente vê uma certa essência do modernismo ainda presente, né? Meio que a pessoa meio que parou ali. E o que a Celane comenta é que, enquanto o mundo houve um investimento muito grande em ensino e educação, e essa relação de universidades e o mercado, que ela mesma fala que ela tenta fazer isso lá na Unicamp, né? Trazer as empresas para dentro da universidade, como também levar os alunos para dentro das empresas, né? Para entender exatamente o que é que eles estão fazendo e como isso é aceito pelas empresas. Então, eu acho que tem muito disso também. Eu acho que é uma questão que tem melhorado bastante. Ela é uma das pessoas assim que eu tenho como uma certa referência no Brasil, desde quando ela voltou do doutorado no MIT. E numa live recente dela, ela comentando que quando foi para um ano sabático no MIT, voltou também com altas ideias e conseguiu implantar toda uma história que o LAPAC tem lá na Unicamp. Ela, juntamente com o apoio da própria universidade, montou recentemente, né, o Plasma, né? Um outro laboratório lá que envolve toda a comunidade universitária. Então, acho que tem muito mais a ver com isso também. Tem um pouco da questão do ensino, que muitas vezes a gente fica, eu acho que martelando em alguns assuntos parados no tempo, né? Tem um certo, eu não digo ojeriza, que é uma palavra muito forte, mas tem um certo distanciamento de uma tecnologia. Parece que o fato de falar em tecnologia é como se a gente não estivesse respondendo a questões sociais ali muito mais graves para a nossa realidade brasileira do que em outros países. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem a ver muito com investimento, tanto na indústria quanto dentro das universidades, né? Universidades, faculdades, curso de arquitetura. Só para poder finalizar, você falou em tecnologia, eu lembro que na minha graduação, quando eu queria ter uma experiência no exterior, e aí conversando com o arquiteto com quem eu trabalhei durante toda a graduação, um escritório muito bom, e ele tinha feito um mestrado na Espanha. E aí ele comentando sobre o que é que eu queria, que nicho eu queria seguir, ou que área meio que... E ele comentou assim, olha, se você quiser tecnologia, ele resumiu bastante, né? Se você quiser tecnologia, vá para a Inglaterra. Basta ver os projetos, aí citou Foster, citou Rogers, citou tantos outros. Se quiser restauro, se quiser design e tal, Itália, né? E aí foi citando meio que alguns países assim, mas eu lembro muito bem dessa questão da Inglaterra com a tecnologia, porque ele não só citou, mas ele, quando terminou o mestrado na Espanha, surgiu uma oportunidade dele ir para a Inglaterra. E ele decidiu voltar para o Brasil para poder criar o próprio escritório, enfim. Aí segue uma outra história. Mas, em resumo, eu acho que tem muito a ver com isso, com investimento e com uma certa abertura de um pensamento mais tecnológico, né? Mais, digamos assim, mais aberto a essas soluções, novos processos, enfim. Acho que isso tem... Só fechando o ponto, eu acho que isso uma coisa que pode exemplificar bem é a adoção do BIM, né? Então, no começo, quando se falava, falando de Brasil, né, a gente sentia uma certa, como se, pelo menos eu escutava de alguns colegas, né, uns que queriam aprender na época o Revit, o pessoal falava, mas isso é modinha, é mais um software, é passageiro e tal, e entendia somente como mais um software. E hoje em dia a gente vê isso uma disseminação e uma aceitação muito maior, porque percebe-se que não é apenas um software, né? Não estou falando especificamente do Revit, mas de uma mentalidade. Sim, sim, com certeza. Oi? Posso comentar também seu questionamento? Claro, claro. Também tem uma pergunta do chat que eu quero ler depois. Então, eu acho que essa questão da adoção computacional pela arquitetura brasileira
se não me engano, foi em cima disso que você falou. Eu penso muito, eu trabalho com BIM já há um certo tempo, sou apaixonado por essa área, né, por esse desenvolvimento tecnológico, mas por mais que o arquiteto, o engenheiro se desenvolva tecnologicamente em termos de projeto, desenvolvimento, tem uma barreira quando vai para a obra. A obra é extremamente artesanal, tijolinho por cima de tijolinho, e botando massa e cortando a cerâmica. Então, assim, aí na Inglaterra, Portugal, você tem uma indústria da construção extremamente desenvolvida. Você imprime, você corta o seu CNC, enfim, usa uma construção industrializada, chega praticamente e monta na obra. Eu acho que aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de sair do escritório para fora, para a obra. Essa passagem volta os anos, sei lá, dos anos 90, 80, em termos de construção. O grande grosso da construção brasileira, né? Eu estou falando. A grande maioria, talvez 5%, ou talvez menos, tem uma tecnologia, uma industrialização por trás. É isso. Sim, acho que é um ponto bastante relevante mesmo no entendimento desse problema. E eu acho que deveríamos ter uma conversa sobre isso em algum outro momento também. Que eu ia falar algumas coisas, mas acho que íamos nos estender demais. Mas é um ponto assim, que eu acho bastante interessante, que eu acho que é importante a gente discutirmos em espaços profissionais e em espaços acadêmicos, para entender como é que nós, enquanto arquitetos e urbanistas brasileiros, nos posicionamos frente a isso. Porque pode ser que, no final das contas, a resposta seja: não temos nada a ver com isso, não queremos sair daqui, que eu acho que não é. Mas vai que a resposta é essa. Agora, uma pergunta do chat de Pablo Galvão. Não sei se você conhece esse rapaz, Fernando. Ele pergunta assim: diante desse alto potencial computacional contemporâneo, você acha que o papel do arquiteto pode ou deve se alterar? Ou seja, o arquiteto deixa de ser um produtor do edifício e se torna um elaborador de sistemas para a arquitetura? Eu gostaria de responder essa pergunta também. Também, né? Você conhece Pablo Galvão? Não, conheço não. Não conheço. Eu acho o seguinte, isso é uma discussão que tem se tornado, inclusive, eu vi aqui na Europa uma vez um projeto sendo exaustivamente debatido, né, que se tornou até famoso, inclusive aí em Londres, que ficou apelido de aquele que estava com uma curvatura e tinha um reflexo e queimavam os carros embaixo, esqueci agora o nome. Eu esqueci também, mas eu lembro do projeto. Pronto. E a discussão toda estava relacionada, tinha a ver com essa questão da especialização, a responsabilidade e especialização de toda a equipe. Tá? Então, quando foi, digamos assim, simplificar o caso, mas quando foi para cima do arquiteto, eu lembro que ele comentou assim: hoje em dia, qualquer projeto aumentou tanto o número de especialistas em grandes projetos, que muitas vezes a função do arquiteto ali, o que antes era aquele senhor que sabia tudo e que dominava e que toda a responsabilidade ficava sobre ele, ela dilui em toda uma equipe. E aí ele comentava que realmente você tem uma série de especialistas envolvidos numa obra de grande porte, desde o cara que vem só para poder montar os contramarcos da esquadria de tal pavimento, digamos assim, da cobertura tal,
até o cara que só trabalhou ali na parte de infraestrutura e que depois não tem nada a ver mais com o projeto. E aí você tem como, se não me engano, se puder repassar a pergunta do Pablo, qual era a função do arquiteto nesse cenário, não é isso? Se ele Isso, ele termina perguntando se o arquiteto deixa de ser o produtor de um edifício e se torna um elaborador de sistemas para arquitetura. Sistemas eram arquitetura, digamos assim. Uhum. Se eu entendi corretamente. Isso, o que eu percebi em alguns trabalhos é que alguns estão preocupados com esse avanço, até você chegou a comentar relacionados à tecnologia, inteligência artificial, essa questão de autoria do projeto. Afinal, de quem é a autoria do projeto? Né? É de quem aquele apenas mentalizou, digamos assim, ou de quem tornou possível, né, a realização daquele projeto? E aí volta justamente ao número de integrantes de uma equipe que está cada vez maior e que aí você tem muitos outros que participam de todo o processo de projeto e às vezes quem recebe os louros, digamos assim, é o arquiteto, às vezes que dá o nome ao próprio escritório. Né? Eu acho que, de certa forma, o arquiteto ele não perde o papel dele, não muda o papel dele, mas não sei como... Eu comecei a dizer umas palavras que talvez não encaixem exatamente no que eu pense. Mas eu acho que em resumo, seria talvez projetar de uma maneira, não sei, contemporânea, no sentido de se abrir a novas experiências, se abrir a novas culturas. Hoje em dia você tem escritórios que, ao mesmo tempo, arquitetos estão lidando com uma obra que está em Xangai, a outra que está no sul da África e uma nos Estados Unidos. São obras completamente diferentes, mesmo que seja o mesmo programa, mas são realidades completamente diferentes e que o arquiteto tem que estar por dentro disso. O que eu vejo é que as novas gerações não têm como... Lógico, depende, eu acho, também das intenções de cada um, né? Do quanto você quer crescer no sentido das experiências que você quer ter pelo mundo, né? Mas as novas gerações não têm como deixar de se envolver com essa questão tecnológica, né? É uma outra... Ótimo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, alguma pergunta? Pessoal do chat, Fernando, o outro Fernando. Eu achei bem interessante que você terminou falando sobre isso das novas gerações. Isso amarra um pouquinho com a pergunta anterior que eu fiz também, que eu acho que, para a gente terminar essa conversa, acho que num tom mais otimista, digamos assim, eu queria saber sua opinião, pensando agora no ensino da arquitetura, de como... primeiro, se é necessário, eu acredito que se não fosse necessário, não estaríamos tendo essa conversa hoje. Se é necessário haver uma maior implementação de conceitos computacionais, do desenho paramétrico na academia, nas escolas de arquitetura, e se você vislumbra alguma forma de que isso já esteja acontecendo ou que possa acontecer, para criar esse cenário que permita uma adoção na cena arquitetônica nacional de adoção desse paradigma. Bom, eu acho que realmente eu acredito que é importante ter uma implementação mais forte nessa área de tecnologia dentro dos cursos de arquitetura, né? Não porque estou puxando a sardinha para o meu lado, para o nosso lado, digamos assim, mas eu vi isso, por exemplo, nas experiências que sei da própria Unicamp, né?
Começou tipo como pequenas disciplinas, o corpo de repente se transformou numa área separada, digamos assim, numa área específica, não apenas uma disciplina de representação, mas em áreas específicas com um grupo de disciplinas. Mas uma coisa que eu acho fundamental, e assim, só para pegar esse gancho da Unicamp, mas algumas universidades que eu tenho acompanhado, o pessoal da UFBA tem feito um trabalho muito bom também, da UFC, do Ceará, também. Então, acho que tem a Santa Catarina, se eu não me engano, tem um grupo no Mato Grosso, que também tá fazendo tem um grupo de pesquisa muito legal também, dos que eu me lembro agora. Mas eu acho que, além de ter uma implementação maior, é meio que quebrar uma certa barreira que acredito que muitos professores veem ainda a área como uma área de representação gráfica, Uhum. né? E vai muito além disso. Então, eu acho que não só ter mais disciplinas que envolvam a questão de discussões relacionadas à tecnologia, mas também que isso seja, o termo não é compatibilizado, né? Que tem um cruzamento com disciplinas, por exemplo, de projetos, disciplinas de teoria, disciplinas de todas as áreas do curso, né? Então, entender essa área como uma grande área de suporte em todo o processo de entender história até o desenvolvimento de projetos. O que eu vejo muitas vezes em algumas universidades é que fica uma área isolada, né? Fica uma área como se fosse desenhar e às vezes o aluno ele não consegue nem sequer usar o mesmo trabalho que seja avaliado por várias disciplinas. Então, ele tem aquele trabalho que foi do trabalho que aprendeu SketchUp ou Revit. Em projeto, às vezes, no mesmo período, ele está desenvolvendo uma outra coisa e não consegue conversar com o que ele está aprendendo na disciplina lá, de tecnologia, de computação, nada disso. Então, acho assim que o que eu vejo em algumas universidades é que elas têm aumentado, mudando as matrizes curriculares para aumentar, tanto em termos de disciplinas obrigatórias, criando, em alguns casos, as que têm mais poder, digamos assim, de voz, criar, inclusive, uma área mais consolidada, aumentando disciplinas obrigatórias e aumentando disciplinas também optativas, né? Sendo que, muitas vezes, o que a gente vê, pegando o cenário da própria UFES, né, que não basta ter só a oferta que eu digo é de disciplinas, mas é também de corpo docente, né? Então, o que eu vi em alguns trabalhos, por exemplo, da UFBA, da UFC, é que a questão não é só a implementação das disciplinas, e também uma capacitação de professores, né, da própria instituição. Sim. Então, é isso. Ótimo. Eu acho que é um passo fundamental que a gente precisa dar também, de começar a encarar a tecnologia como algo que pode fazer parte do nosso contexto, né? E quebrar essa visão de que, quando a gente fala de desenho computacional, desenho paramétrico, o que quer que seja, que isso é algo inalcançável, que só pode existir na Europa, que só pode existir na América do Norte, o que quer que seja, e que, da mesma forma como a gente está tendo esse webinar aqui agora, através da internet, tem o YouTube, tem o Google, dá para aprender tanta coisa hoje tão fácil, e eu acho que isso também é algo que pode partir dos alunos, né, os estudantes de arquitetura, que eu acho que é até uma boa forma de começar a forçar isso dentro da academia, de certa forma, se há essa dificuldade de mudar a grade, de quebrar toda essa formulação tradicional que a gente tem dos cursos de arquitetura. Eu acho que é isso. Ok. Muito bom. Parabéns, Fernando, Davi. Excelente trabalho, excelente palestra. Parabéns aos envolvidos aí. Parabéns pelos trabalhos. Feliz aí com o desenvolvimento do trabalho de vocês. Davi, janeiro já está de volta aqui, né? Pode fomentar essa difusão da tecnologia aqui. E o Fernando, daqui mais um tempo. 2 anos, pelo menos. Ótimo, eu agradeço de novo pelo convite e acredito que nos vemos em breve, com distanciamento social.
Obrigado também pelo convite e espero assistir ou contar também com outras oportunidades para discutir sempre sobre isso. E outros assuntos. Obrigado. Tiffany. Isso. Nós é que agradecemos pela presença do palestrante, Fernando Galvão, e aos mediadores, o Davi Dória, e a nossa presidente, que precisou sair também, se retirar, a Caroline Cabral. Agradecemos também, registramos a participação do nosso conselheiro federal, Fernando Márcio, agradecemos pela participação, ao nosso vice-presidente, Marcelo Maciel, a nossa presidente também, que entrou, mas precisou se retirar, a nossa Ana Maria Farias, né, a presidente do CAU Sergipe, e também a conselheira estadual, Flávia Saldanha, também, que esteve presente e precisou se retirar. Bom, nós agradecemos a participação de todos, lembramos que o certificado será enviado por e-mail, e agora, sexta-feira, agora dia 11, né, depois de amanhã, nós já teremos nosso último webinar da série, o webinar 10, com o tema Como Aumentar a Produtividade em Escritórios com o Dynamo. Eu peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, lembrando que vocês podem assistir todas as outras edições dos nossos webinars da série BIM no nosso site www.cause.gov.br. Eu agradeço pela atenção de todos, ao Fernando Galvão, em especial, a todos vocês que participaram. E sexta-feira tem outro, né? Aguardamos vocês e boa noite a todos. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.